noite, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui com mais um podcast Pode Adorar. Estamos aqui hoje com a Alessandra Lisboa, que vai contar um testemunho maravilhoso. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as novidades e compartilhar também esse vídeo, porque vai ser um testemunho tremendo e eu sei que você vai abençoar outra pessoa. Outra coisa, você que tem um testemunho abençoado, um testemunho maravilhoso que Deus fez na sua vida, eu quero pedir a você para entrar em contato com a Kelly. Já está aí na sua tela o número, o contato, para que você saiba como você pode participar do Pode Adorar. Vai ser um prazer recebê-lo e eu sei que você vai poder contribuir com o reino de Deus, contando o seu testemunho e falando aquilo que Jesus fez e ainda continua fazendo. Glória a Deus. Boa noite, Alessandra. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Boa noite, pastora Flaviana. Boa noite a todos vocês que estarão assistindo, né? Eu sou a Alessandra Lisboa, sou cantora, sou adoradora e carrego um propósito do Senhor na minha vida, né? Para chegar até aqui hoje como eu cheguei, não foi fácil, mas em tudo eu dou graças ao Senhor, porque foram momentos de aprendizado, momentos que me aproximou mais do Senhor. Eu congrego ali hoje na Igreja Batista da Lagoinha, tenho o meu ministério que se chama Ministério Alessandra Lisboa, sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há quase 20 anos, né? Nós temos 2 filhos e estamos aí para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa vida, que é falar do amor do Senhor, falar de quem é Jesus, na sua graça maravilhosa, na sua misericórdia que é infinita nas nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, Alessandra? O tempo todo. E eu costumo dizer que não existe nada em vão, né? Sim. Nada por um acaso, né? O Senhor, ele faz a gente conhecer pessoas, conectar com pessoas, né? Nós começamos, eu acho que foi no ano passado. Foi, acho que sim. No ano passado já tinha esse projeto, né? Do podcast, somente no papel. Olha, só na mente. E hoje, né? E hoje nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Então eu creio que foi de Deus aquele dia o nosso encontro. Sim, ali, né? Eu creio e eu já quero agradecer, pastora Flaviana, Amém. Pelo convite, pela confiança, né, de me receber aqui no seu podcast, me convidar para estar aqui. Quero estender um agradecimento também a toda a equipe, né, que fica por trás das câmeras. Mas de nós, se não fosse eles. Toda uma equipe, né, trabalhando por trás disso. Eu quero agradecer a todos vocês. Amém. E louvar a Deus pela oportunidade de falar um pouco do Ministério Alessandra Lisboa, né? Amém. Pode começar falando aí do testemunho. Eu sou filha de pais separados. E eu fui uma pessoa, assim, uma criança, uma adolescente que passou por muitas coisas, né? Eu fui uma adolescente que tinha obesidade, desde a minha infância que eu passei por algumas frustrações que me marcaram por muito tempo. Mas houve uma libertação quando eu conheci Cristo, Amém. Quando eu entrei na igreja. Eu lembro como hoje estava sendo pregado, ministrado o Evangelho de João 14:6, quando fala que o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não tem vida, não há uma vida de abundância fora de Cristo. Então ali eu me apaixonei por Jesus e eu quis aprender um pouco mais, eu quis conhecer um pouco mais dessa graça maravilhosa que todo mundo falava de Jesus, enfim. Isso com qual idade? Eu estava mais ou menos com uns 23, 24 anos por aí. E realmente Cristo mudou a minha vida. Glória a Deus. Como eu disse, né? Eu me casei. Antes de me casar, eu fui uma adolescente rebelde, como muitos adolescentes por aí. Mas na minha época já era uma época mais tranquila, não tinha tantas coisas influentes como tem hoje. Uma rebeldia mais branda. Isso, mas fui uma adolescente rebelde. Sim. E até que a minha mãe, ela sempre orava para que Deus preparasse alguém para mim, alguma coisa que me fizesse parar. Sua mãe também era cristã? Não. Não? Eu ganhei a minha mãe para Jesus, mas a minha mãe já era uma mulher de fé, já orava muito, né? Sim. Mas hoje, inclusive, ela congrega junto com a
a mãe com a sua tia. Ah, com a Maria José. Isso. Aham. Então, assim... Da congregação. Isso. Sim. Mas minha mãe foi uma pessoa muito de fé, ela é uma mulher muito de fé, e já Glória a orava Deus. por mim nesse tempo. Sim. Então, eu conheci o meu esposo, né, no mundo mesmo, ele trabalhava... Olha como eu falo assim, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu morava no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Iuiú, né? Nunca ouvi falar. É uma cidade do interior da Bahia, chama Sim. Iuiú. E lá sempre tem uma festa anual, que é no meio do ano, em junho. Uhum. E na época eu era funcionária pública, eu era funcionária da prefeitura. Então eu sempre estava envolvida ali na organização desses festejos. Uhum. E lá, nessa festa, eu conheci o meu esposo. E ele, na época, morava em Montes Claros, na Bahia, ou em Montes Claros, aqui em Minas, no norte de Minas. E ele foi para lá numa empresa que colocava o som, a sonorização nessa festa. Sim. Então foi ali que nós nos conhecemos. Foi um casamento, um relacionamento muito rápido. E quando eu falo que Deus une pessoas, não une pessoas, ele une propósitos. O meu esposo trabalhava com som, trabalhava com sonorização. E hoje é ele quem faz toda a parte de sonorização das minhas agendas, do evento. É ele Glória que está ali, né, trabalhando junto comigo. Então, assim, por isso que eu digo que o Senhor nos uniu lá atrás, já pensando em um propósito que Ele tinha na nossa vida. Glória a Deus. Né? E eu entendo que o Ministério Alessandra Lisboa não foi simplesmente algo só meu, só para mim. Sim. Foi algo que o Senhor, que nasceu no coração do Senhor, para minha família. Sim. E naquele momento, eu não tinha expectativa nenhuma de viver. Nós tivemos um relacionamento muito conturbado. Sim. Ele não conhecia Jesus, e eu vim para Jesus logo mais. E eu fui uma pessoa tão assim que quando falaram assim, a Alessandra aceitou Jesus, bora ver até quantos dias ela vai ficar. Não vai durar não, isso é só fogo de palha. Mas assim, eu apaixonei por Jesus de uma maneira tão grande. Por quê? Porque eu entendi que Ele me amou primeiro. Amém. O Senhor, Ele me amou do jeito que eu estava lá, Ele me pegou. Então não foi um processo fácil. A libertação não é um processo fácil. É verdade. Mas assim, era algo que eu escolhi. E resumindo a minha vida em antes e depois de Jesus, a minha vida é toda Jesus, porque eu não me vejo, pastora Flaviana, um dia da minha vida nesse mundo sem Jesus, sem a presença do Senhor. Sim. E as minhas orações eu falo com tremor e temor. Eu falo, Senhor, se há 20 minutos à frente o Senhor vê que os meus pés vão vacilarem da tua presença, o Senhor me recolhe. Glória a Deus. O Senhor me recolhe porque não vale a pena viver sem o Senhor. É verdade. Então assim, não foi fácil, não foi. Mas o Senhor me pegou de uma forma assim tão maravilhosa que... Mas eu questionei muito com o Senhor. Com laços de amor. Sim, com laços de amor. E eu falava com Jesus nas minhas orações. Eu falava, Senhor, logo eu, o que o Senhor quer comigo? Uma pessoa, um poço de pecado, de falha. O que o Senhor quer comigo? Eu achava que era muito para mim. Sim. Muito. E Deus, Ele sempre usava profetas para falar do Ministério Alessandra Lisboa. Sim. Isso você já tinha vindo para Jesus? Já tinha vindo para Jesus. Sim, já tinha vindo para Jesus. Sim. Com um ano, mais ou menos, que a gente foi morar junto primeiro. Uhum. Isso lá na Bahia? Isso na Bahia. Sim. Eu engravidei do meu primeiro filho, Derek. Hoje ele está com 19 anos. Uhum. E quando o Derek estava com 7 meses, eu disse assim, olha, a gente precisa casar para poder batizar o Derek. Sim. Só que esse batismo não foi para o Derek. Uhum. Foi, na verdade, para mim. Mas na minha cabeça, né, eu não sabia, eu ainda não conhecia Cristo. Sim. E eu dizia assim, eu falava que eu era católica, mas mentira, eu não era católica, não era nada, porque eu não ia na igreja nenhuma. Sim. Né? E eu me lembro como hoje, que eu dei os nomes pra gente se casar. Eu falei para batizar ele. Só que eu não batizei com uns 2 meses, mais ou menos. Eu entrei numa igreja, foi nesse dia que estava sendo pregado João, e eu senti a presença de Deus tão forte que no segundo culto eu aceitei Jesus. Glória. Então, eu casei para batizar o Derek, né, na minha cabeça, mas não foi. 3 meses depois de aceitar Jesus, eu já tinha batizado, já tinha descido as águas.
primeiro ministério que queimou meu coração na igreja foi o ministério de louvor. Uhum. Foi o ministério de louvor. Mas eu sempre recebi profecias em relação ao ministério Alessandra Lisboa. Uhum. O primeiro deles, eu ainda morava na Bahia, uma moça foi na minha casa. Sim. E ela era da cidade, só que ela tinha ido embora há muito tempo. E ela voltou. Quando ela voltou para passear na cidade, ela era cristã e eu não sabia. E aí ela bateu no meu portão, eu lembro que eram umas 10h30, 11 horas da manhã. Quando eu abri o portão, ela falou assim, ficou surpresa, não foi? Eu falei, foi, entra. Ela falou assim, não, eu não quero entrar, porque eu já estou voltando para Brasília dentro de alguns minutos, mas eu não poderia ir sem vir fazer o que Deus mandou. Meu Deus. Você crê que Deus fala com as pessoas? Eu falei, creio. Pois Deus manda te dizer que você vai gravar várias músicas, você vai gravar CDs. Mas nunca se esqueça que é tudo para a glória de Deus, mas isso vai se cumprir. Amém. Eu falei, amém. Mas só que naquele momento eu falei assim, um amém assim, que você fala um amém, você crê, mas fala assim, Tá muito longe. eu cantar, eu cantora, Sim. eu gravar. Eu achava aquilo tudo muito grande Sim. para mim. Sim. E sempre me achei muito pequena. Eu falava assim, não, tem tantas pessoas mais capacitadas do que eu, tantas pessoas melhores do que eu, o Senhor vai escolher logo a mim. Mas depois de muito tempo eu vim entender que o Senhor, ele não busca quem é capaz, né? Ele não busca quem faz, quem pode fazer. Ele escolhe, independente do que a pessoa seja, ele escolheu. Uhum. E capacita. E capacita no meio do caminho, né? E só que nesse período, a gente estava passando um momento muito difícil no nosso relacionamento. A gente, ele não aceitou Jesus. Eu fui para a igreja primeiro, ele não foi. Então veio aquelas divergências que a gente sempre sabe que acontece, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Sim. Né? E ali houve uma quebra de aliança, a gente quase entrou pro divórcio. E a gente passou um momento muito difícil mesmo. E Você tinha um filho só nessa época? Tínhamos os dois. Você tinha os dois? Tínhamos os dois. Sim. Mas assim, foi um processo. Eu tinha um, aí foi de todo o processo. A gente passou muitos anos dessa forma. E muitas vezes eu questionava o Senhor. Eu falava assim, não tem como eu ser uma cantora, gravar música e a minha casa desse jeito. Não, são duas coisas que não batem. Eu falava assim com Deus, são duas coisas que não combinam, não dá certo. Mas eu não entendia o quão grande propósito Deus tinha na nossa vida. Eu não sabia, não avaliava. E as pessoas falavam, larga esse homem, Alessandra, larga ele. E aí é um caso sem jeito. Deus não dá jeito nele não, separa. E um belo de um dia, eu falei com ele, falei assim, olha, você pode ir viver sua vida tranquila. Você pode ir para onde você quiser, eu não te prendo. Só que eu me recordo que esse dia o meu marido foi, ele não sei nem se ele lembra disso hoje, mas ele me pediu ajuda. Ele falou assim, não desiste de mim. Eu não sei o que acontece. Ele me falou com essas palavras. Sim. Eu lembro como hoje, sentado numa mesa almoçando. Não desiste de mim, porque eu não sei o que acontece. Ele me contou. A partir dali, mesmo nova convertida, eu entendi que tinha algo espiritual. Tinha algo espiritual. Que não era uma coisa que ele queria falar assim, não, eu quero separar de você, eu não quero mais você, eu não amo você, eu não quero mais você. Não era isso. Sim. Era algo muito mais forte. Era algo mais forte. Espiritual. Era espiritual, sim. Mas Deus, ele é tão misericórdia na infinita bondade dele, que eu também nova convertida, não tinha muita sabedoria, não tinha muito discernimento naquela época. E muitas vezes eu fui pro campo do inimigo. Fui brigar, fui coisas que não me orgulham. E falo para qualquer pessoa hoje, não façam isso. Deixe mesmo que o Senhor resolve. Só que naquela época eu não tinha muita sabedoria. Sim. Estava nova no caminhando com Cristo, nova. Mas mesmo assim, o Senhor, ele sempre me segurou na mão. Sempre. E o meu casamento, pastora Flaviana, assim como o meu ministério, ele foi um propósito de Deus. Glória a Deus. Não foi nada aleatório que o Senhor, talvez na nossa mente a gente pode dizer assim, foi uma coincidência, os dois se encontraram. Ele não foi. Deus já tinha traçado algo para minha vida, para a vida do meu esposo. Amém. Ele já tinha traçado, já tinha escrito uma história para nós dois. Sim.
E aí eu fiquei afastada da equipe de louvor, porque eu ministrava o louvor já nesse período, já ministrava o louvor, já trabalhava, já servia o reino no Ministério de Louvor. E eu estava no culto de cabeça baixa porque eu estava sem poder estar no louvor. Por causa de uma situação assim, que eu fui bater boca, fui brigar com outras mulheres, enfim. E aí eu fiquei afastada. Sim. Eu não pude exercer, eu fui disciplinada, eu não pude exercer, fiquei. E eu me lembro muito bem que veio uma senhora de fora que estava lá nesse dia. Lá na Bahia? Ainda na Bahia. Sim. Eu sentada no banco. O pastor, na época, deu uma oportunidade para ela para se apresentar para a igreja. Ela era missionária. Ela estava vindo de algum lugar de bem longe. E quando ela se apresentou para a igreja, foi uma oportunidade pequena que o pastor deu para ela para se apresentar. Ela já desceu do altar dizendo assim: levante a cabeça, levita, porque aquele que todos estão dizendo que não tem jeito, eu, seu Deus, digo, tem jeito sim. Glória a Deus. E aquilo ali me estremeceu no fundo da minha alma. Sim. E aí ela disse assim: espera só até o fim do ano. E ali eu coloquei na cabeça: meu Deus, no fim do ano meu marido vai converter, vai aceitar Jesus e as coisas vão melhorar. Só que esse fim do ano já era a viagem que o Senhor tinha pra gente para Minas. Eu achava que ele ia conversão, enfim. Não. A partir do final do ano as coisas já começou a ter uma proporção que eu comecei a orar. O Senhor deu a direção para vir para cá. Os pais do Júnior na época moravam aqui em Minas e foi o suporte pra gente aqui, sabe? E aí a gente veio. A gente veio aqui para Minas e eu comecei a ficar realmente crendo que a partir dali as coisas iam melhorar. Entendi. Mas ainda não melhorou. A gente ainda passou por uns perrengues muito difíceis. Ele era realmente uma pessoa que era muito, muito vulnerável na mão do inimigo. Muito. Sim. E aí, quando a gente veio pra cá, pastora Flaviana, tem pessoas que a gente sabe que tem muito a ver com caráter e a gente sabe também que tem o espiritual. Sim, verdade. Porque eu recebi recados de pessoas dizendo assim: olha, o Deus da vida dela é grande mesmo. Porque eu fiz bruxaria, eu rezei, eu orei, nem assim eu consegui separar ela do marido dela, o marido dela pra mim. Então eu falo assim, tem gente que vê algumas coisas assim e não tem o discernimento para saber se é espiritual ou se não é espiritual. Mas ali Deus assim colocou pessoas que me cercaram, que me ajudaram nesse processo a orar, a buscar, e via que aquilo ali era que ele estava sob encantamento de todas as formas possíveis. A gente conhece a pessoa, a gente conhece quem está do lado da gente, quando a pessoa, o que ela é natural e o que ela não é. E assim, a todo momento, o meu esposo, ele era diferente, ele ficou diferente. E eu buscava Deus e falava assim: Senhor, até quando eu vou ver uma situação assim? E as coisas foram passando, os anos foram passando. E um belo dia eu lembrei, como a palavra fala aqui, lembre daquilo que te traz esperança. Eu falava assim: não é possível. Aquilo não é para mim, é mentira. E eu fui realmente, me entreguei ao Senhor na igreja local onde eu congregava. Eu congregava na Igreja Batista da Lagoinha já nessa época. E aí a gente veio para Nova Lima, a gente morava em Brumadinho. Assim que a barragem teve aquele problema lá, a gente veio para cá. Sim. Para Nova Lima, lá pro Jardim Canadá. E quando eu vim para Nova Lima, eu não consegui adaptar na Igreja da Batista Lagoinha, daqui não, de lá do Jardim Canadá. Sim. Então a gente ficou ali em outra igreja. E num belo dia, um outro profeta foi e falou, né, que Deus não tinha tempo determinado para cumprir aquilo que ele havia me prometido anos atrás, que
que eu tirasse a foto para a capa do CD, que na época era CD, né? Que eu tirasse, arrumasse o figurino para a capa do CD, porque o que Deus tinha me prometido há anos atrás, ele ia cumprir, ainda estava de pé. Glória a Deus. Só que eu falava assim, não tem condição, gente, não tem condição de viver numa vida dessa e tá de uma situação a qual estou hoje. Só que todo esse processo que a gente passou foi um processo de preparação. Sim. Preparação. E assim, para vergonha do diabo e para louvor do Senhor, hoje, o meu maior apoiador é o meu esposo. Glória a Deus. Quem me acompanha é meu esposo, quem tá sempre comigo é ele, quem marca meus compromissos todo é ele, quem viaja comigo, tanto aqui como fora do estado, é ele que viaja comigo, é quem tá do meu lado. Então assim, tudo que nós passamos foi um tempo de preparação. Glória a Deus. Foi um tempo de preparação, até que Deus transformou o meu esposo genuinamente, sabe? Deus fez uma transformação na vida dele. Hoje ele é um servo, né? Hoje ele é servo. Glória a Deus. E tudo que o inimigo queria era realmente que a gente separasse, mas o meu casamento foi um propósito de Deus. Inclusive, outro dia que a gente foi numa rádio para gravar, o locutor que estava gravando, quando acabou a gravação, ele falou assim, eu posso entregar algo de Deus para sua vida? Eu falei, sim. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei o que, mas eu quero te dizer que o seu casamento é plano de Deus. O seu casamento foi projeto de Deus. Amém. Então, assim, eu entendi que tudo... Porque... Deus confirmando mais uma vez. Deus confirmando mais uma vez que não era para separar. Várias vezes, pastora Flaviana, veio gente, pessoas assim que eu nunca vi na vida dizer assim, ó, eu não aprovo esse divórcio. Falava com a gente. Sim. Então, assim, foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de tratamento. Deus tratou muito, muito forte com ele, Deus tratou com ele severamente. De resistência e resiliência, né? Exatamente. Você chegou a ver, assim, porque você falou, né? Eu fiquei com essa palavra porque, como a gente trabalha também muito com cura e libertação, né? E aí você falou sobre ele estar sob um processo de encantamento, né? E você percebia, por exemplo, às vezes assim, ele até tendo alguma manifestação demoníaca, assim, porque às vezes é muito sutil, né? Muito sutil. Às vezes a pessoa, por isso que às vezes há muita discussão, há muita briga, porque a pessoa fala assim, é o fulano falando, é o ciclano. E se você não estiver ali ligado, você não enxerga, porque assim, a pessoa muda, transforma até a feição, às vezes. Muda, exatamente. Você chegou a perceber isso? Sim, várias vezes. A feição, principalmente. A feição dele mudava. Sim. Totalmente. Principalmente quando associava o uso de bebida alcoólica junto. Era assim, era algo terrível. O rosto do meu esposo com o rosto da figura que falava através dele. Sim. Mudava o comportamento, mudava o humor e era coisa de repentina. Sim. Ele já chegou a ponto de falar comigo assim. Ele estava na rua, que ele dava vontade de vir para casa. Quando ele entrava dentro de casa, que subia um ódio nele, que ele queria sair. Sim. Essas coisas eu já começava naquele tempo, eu já começava a ter o entendimento que não era algo normal. Sim. Que não era algo normal. Verdade. Que era algo espiritual. Em algumas falas, em algumas falas, sim, eu via que era alguma manifestação do inimigo. E o que mais mudava era a aparência. Quem pensa que a aparência não muda, muda sim. A fisionomia muda totalmente. Por várias vezes eu via a fisionomia dele diferente. Por várias vezes. Sim. Várias e várias vezes. Né? Então, assim, até chegar a esse ponto, a gente passou por tudo isso. Sim. Por tudo isso. Até que Deus tratou da maneira dele com o particular dele. Ele teve o particular dele com Amém. Deus. Ele teve o processo dele com Deus, que não foi fácil. O processo que ele passou também não foi fácil. Né? É muito grande. Mas, assim, ele foi acusado injustamente por estelionato. Ele pagou algo que ele não cometeu. Mas foi um tempo que Deus tratou com ele. A gente não entendeu. Tinha um mandado de prisão para ele em aberto há 10 anos e a gente não sabia, vivendo uma vida normal, votando. A gente votava, ele trabalhava, fazia, assim, trabalho de carteira assinada vários anos. A gente nunca soube
Por que a gente nunca soube? Porque foi tudo uma preparação de Deus para aquela hora, a hora que ele estava pronto e preparado para ele entender tudo que estava se passando. Sim. Então foi nesse período desse processo, foi que ele veio entender, foi que ele teve o encontro com o Senhor mesmo, foi onde ali Deus tratou com ele, onde ele reconheceu as coisas que ele já havia feito. E hoje, assim, para a glória de Deus, como eu disse, para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás, meu esposo é uma bênção, uma bênção de Deus, sabe? Uma bênção, um companheiro, um amigo. E assim, realmente, né? Ele faz até o que ele não pode para mim ver feliz hoje. Sim. Então, tudo aquilo que a gente passou, primeiro foi permissão de Deus, porque o diabo também ele só age quando Deus permite, porque se Deus permitir, ele também não faz nada. É verdade. Mas tudo foi para que hoje a gente pudesse estar vivendo o que a gente viveu. O quebra-cabeça vai se encaixando, né? Isso. Aquilo que não tinha sentido Começa a fazer ter todo sentido. Então, assim, até esse período de 2019, por aí, Deus falava muito. Deus falava e eu ia gravar. E eu tenho vários vídeos em igreja pequena, tanto igreja pequenininha quanto igreja maior, média, profeta sendo usado para falar com Deus. Aquela época, eu não acreditava muito por todo o processo que eu vivia. Sim. Eu achava que não dava certo. É como você está dizendo, né? O quebra-cabeça depois vai encaixando. Sim. Eu hoje vejo que não tinha outra pessoa na minha vida para estar comigo se não fosse o Júnior, se não fosse o meu esposo, sabe? Se não fosse Glória ele. a Deus. Deus preparou ele para esse propósito comigo. Então, por isso que eu falo que o Ministério Alessandra Lisboa não é só eu. É eu e o meu esposo, nós dois juntos, Sim. né? E aí, quando tudo isso passou, que ele passou por esse processo todo, que ele veio a libertação, que Deus assim transformou verdadeiramente, o libertou de toda aquela vida passada, de toda as coisas ruins do passado, de toda carnalidade, né, de tudo aquilo que ele vivia, da consciência da carne, do adultério, de tudo. Deus transformou o meu esposo. Glória a Deus. Transformou. Aleluia. E as pessoas diziam assim, que é um caso sem jeito. Eu falava assim, pro seu Deus pode não ter jeito, mas pro meu Deus tem. Amém. Assim, tem coisas que não é propósito de Deus, mas tem relacionamentos e tem coisas que são propósito de Deus. E o meu casamento foi um propósito de Deus desde sempre, desde o começo. Então, quando tudo aconteceu, Sim. que ele veio entender o chamado de Deus na minha vida, foi aí que as coisas começaram, foi aí que Deus começou a trabalhar no Ministério Alessandra Lisboa. Foi depois disso tudo que um dia no monte, em oração, saiu a primeira canção, Emanuel. Eu estava no monte quando Deus me deu essa canção. A partir daí a gente começou a gravar, a gente começou a caminhar, a gente começou Deus começou a ir preparando tudo. E hoje nós estamos aí para a glória de Deus, né? Já são algumas canções gravadas, como Emanuel. Canta Né? um pedacinho do Emanuel pra gente ver aí. Posso? Pode contar. Gente, Emanuel, para quem não sabe, ela é baseada lá no Salmos 89. Né? Ela começa sendo baseada no Salmos 89. E a confirmação dessa canção foi quando eu orava, o Senhor me direcionou a abrir a palavra. Quando eu abri, estava lá. Quando o anjo estava falando com José, que Maria dá à luz um filho, e ele se chamaria Emanuel. Essa canção chama Emanuel. E ela é assim: Senhor meu Deus, eu cantarei para sempre sobre o teu amor, e anunciarei de geração em geração tua fidelidade e tua bondade. Posso dizer, posso gritar para o mundo ouvir que eu te amo, meu Deus. Essa canção é Emanuel, né? A primeira. Foi a primeira que eu gravei. No monte. No monte. Glória a Deus. Eu estava no monte quando o Senhor me deu essa canção. Então foi depois de todo um processo que a gente tinha passado, um processo... não foi fácil, o processo que Deus teve com ele não foi fácil. Foram 8 meses ali de muito sofrimento, muita luta, sabe? Sim. Porque quando
Deus permite uma coisa dessa acontecer, pastora Flaviana, é para um conserto. É verdade. É para um conserto. Meu esposo, ele foi no momento, ele foi acusado de estelionato. Mas a questão foi que eles pegaram os documentos dele e abriram uma empresa. Essas empresas que abrem, a pessoa pega, clona, abre empresa. Sim. E a gente não sabia, não tinha nem noção. Sim. Mas hoje eu entendo. Depois a gente veio entender que foi tudo permissão de Deus, porque foi ali que Deus tratou com ele. Talvez ele não ia dar Não. ouvido à voz do Senhor se não fosse. Se não Aliás, fosse nós somos assim, né? Isso. Infelizmente, desde a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê isso. Deus, às vezes, permitindo algo terrível acontecer, permitindo, né? Porque não é o propósito dele. Isso, O permissão. propósito dele é a nossa comunhão, é sermos filhos, adoradores e cuidados, mas a gente se afasta. É E porque aí ele, tem né? a vontade permissiva Isso. e a boa, agradável e perfeita. Absoluta. Né? Absoluta de Deus. De Deus. Então, isso assim, aí. é porque foi um momento de tratamento mesmo com ele. Foi um momento de tratamento. E porque Deus não quer nos perder. Exatamente. E Deus sabe como trabalha, pastora Ele não quer Flaviana. nos perder. Deus sabe como trabalha. Sim. Deus sabe como trabalha. É verdade. Deus sabe. Ele Então, sabe onde tocar, né? Onde tocar, essa é a palavra. Porque Deus tocou nas finanças dele, Deus tocou no corpo, Deus levou ao leito da enfermidade. Nada disso fez com que o coração dele se quebrantasse. Então o Senhor, ele tem sim as maneiras dele trabalhar. É verdade. E houve isso, o toque de Deus. Foi Deus quem tocou. E depois de Emanuel, quando eu gravei Emanuel, eu passei por uma situação também muito difícil, pastora Flaviana. Sim. E o Emanuel tem quanto tempo? Emanuel tem uns 3 anos, mais ou menos. Sim. Tem uns 3 anos. Meu ministério é novinho. Tem uns 3 anos aí. Glória a Deus. Né? E assim, eu passei por um problema na prega vocal. Eu tava sem conseguir ministrar. Sim. Eu tava, todas as vezes que eu ia ministrar, eu ficava rouca, não conseguia atingir mais as notas que eu atingia e tal. E aí aquilo me deprimiu de uma forma assim, terrível. Inclusive, quando eu gravei Emanuel, eu já estava com esse problema já. Mas aí eu passei por cirurgia, tive que operar a laringe, foi mais um testemunho de Deus na minha vida. E para dar sequência a tudo aquilo que o Senhor me prometeu a fazer. Então, assim, pastora Flaviana, o Ministério Alessandra Lisboa, primeiro ele nasceu no coração de Deus. Amém. Para depois ele chegar ao meu coração. Glória a Deus. Porque por muitas vezes eu questionei ao Senhor. Falei, o Senhor escolheu a pessoa errada. O Senhor escolheu a pessoa errada. Não fui eu. Não sou eu. Eu não sou capaz. Isso aí é demais para mim. Eu sempre questionei isso com Deus, sabe? Principalmente naquele percurso ali que eu estava passando por tudo isso. Mas eu não conseguia entender. Eu falava, aqui nada, esse povo tá com essas profetadas, mentira, que isso não vai acontecer. Mas em tudo eu via a mão de Deus. Em tudo eu via a mão de Deus. Eu lembro que na época a cirurgia era quase 20 mil reais. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer essa cirurgia? E Deus preparou tudo assim, tudo por tudo, tudo ele fez. Amém. E pastora Flaviana, o meu ministério hoje, o Ministério Alessandra Lisboa, ele é todo custeado pela bondade, graça e misericórdia do Senhor. Aleluia. Tudo no meu ministério hoje é pelas mãos do Senhor. Amém. Não tem assim para falar assim, alguém, você tem um patrocinador, que é tudo Deus. Glória a Deus. Deus é quem faz, É o sabe? melhor. Deus. Tudo Deus é quem faz por mim. Não vou dizer que eu não tive a ajuda de algumas pessoas, tive de pessoas queridas que gostavam de mim. Mas eu quero que para fazer. Mas até Deus, né? Isso, tocando. Deus que toca e Sim. prepara. Tudo Deus. Tudo é o Senhor quem faz, é o Senhor quem prepara tudo. E depois de Emanuel, veio a canção No Silêncio. Né? Eu tô falando nas canções autorais. Né? Sim. Veio a canção No Silêncio. Sim. Mas a canção No Silêncio, ela tem um mistério muito grande. Conta aí. Eu estava numa igreja ministrando e no final a pregadora foi usada por Deus para falar comigo do meu ministério. O meu ministério era algo da parte de Deus. E Deus ia soprar o meu nome. Que as nações iriam conhecer o nome Alessandra Lisboa. E que eu estava muito preocupada em relação com o que comer, com o que vestir e com o que beber. O Senhor falou que ele estaria custeando tudo. Tudo ele iria custear. E ela disse assim, e a canção? Ele manda te dizer que ele vai concluir a canção. Só que quando chegou em casa eu falei, meu Deus, que canção é essa que o Senhor vai concluir? Se o Senhor vai concluir é porque essa canção já foi iniciada. Só que você não lembrava. E eu não lembrava dessa canção. De jeito nenhum.
Só que essa canção eu havia escrito bem antes, eu nem pensava Antes do ainda, Emanuel? antes de Emanuel. Antes. Eu tinha uma agenda Uhum. que eu peguei, eu fiz uma declaração para o Senhor no caderno, nessa agenda. Para você era só Para uma mim, eu declaração. fiz uma declaração e deixei lá. E aí, eu deixei essa agenda de 2015, ó, para você ver. Meu Deus. Em 2015, Emanuel, eu gravei 2022. Emanuel foi 2022. Uhum. E essa agenda era de 2015. E ela disse assim, a canção eu vou concluir. E eu falei assim, Senhor, que canção é essa? Então eu cheguei em casa, comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, que canção é essa que o Senhor tá? Eu fui pro quarto, fui Uhum. pro joelho perguntar ao Senhor que canção era essa. Uhum. E aí eu lembro que eu sentei assim na sala, no sofá, e eu olhei, eu peguei a Bíblia para eu meditar. Quando eu olhei para o móvel que tem assim na sala, eu vi essa agenda, eu peguei a agenda. Quando eu abri a agenda, tava um marcador marcado Na na página. página. E aí eu falei, não, mas não é possível que isso aqui vai dar uma música. E realmente era a música No Silêncio, que também foi gravada, tá gravada, é uma canção linda, por sinal. Pode dar uma palhinha aí Deixa eu também. lembrar aqui. Ela começa assim. Me encontro no silêncio do meu quarto, onde ouço o som da tua doce voz, onde sinto o calor do teu espírito, me envolvendo em teus mistérios, a certeza da tua presença. Eu vivo sobrenatural, não preciso de outros olhares para lhe mostrar. A minha verdadeira adoração é aqui, no silêncio do meu quarto, que prefiro chamar tua atenção. Razão de tudo, porção de tudo, verdadeira essência, doce perfume és tu, Espírito Santo, verdadeira essência. Amém. Maravilhosa Essa é No também. Silêncio. Foi Amém. outra canção que o Senhor me deu antes de Emanuel, mas eu não sabia. Não, era só uma declaração. Mas aí você terminou ela no mesmo dia ou não? Ainda Não, demorou? eu olhei, eu fui colocar melodia, porque Sim. a canção só estava escrita, não tinha Uhum. melodia. Sim. E eu fui me lembrar também o porquê que eu escrevi aquilo, Uhum. porque eu já passei muitos desafios. Eu já encontrei muitos desafios, pastora Uhum. Flaviana. Eu aprendi muito a lidar com a rejeição, Uhum. porque a rejeição não é fácil. Não mesmo. E até que um dia eu sofria muita rejeição. Sim. Enquanto eu estava no banco da igreja, tudo bem. Mas quando eu ia para servir o Senhor no Ministério de Louvor, aí começavam as minhas guerras. Sim. Começavam. Então, assim, eu já sofri muita rejeição mesmo. Sim. E aí eu falava com o Senhor que aquilo não me importava se eu estava cantando no altar, ou se eu não estava cantando no altar, se eu estava cantando em qualquer outro lugar. E o lugar que eu mais precisava chamar a atenção dele é onde não tinha ninguém. Era lá no meu quarto. Lá que eu tinha que chamar a atenção dele era ali. Sim. Porque reputação é aquilo que as pessoas veem. É. E a adoração e caráter, pastora Flaviana, só Jesus vê. É verdade. Só Jesus sabe. Então, por isso que eu escrevi isso. E por isso que eu creio que o Senhor preparou com que ela se transformasse em uma É canção, verdade. né? Então foi por isso. E aquilo me fez lembrar. Uhum. Foi por isso que o Senhor permitiu eu gravar. Sim. Para mim entender isso, Uhum. sabe? E não adianta eu estar pensando só nos altares. Verdade. E a minha maior adoração é onde não tem plateia, é onde não tem ninguém. Onde está só eu e ele. Né? Não adianta, né? Levar várias pessoas a adorar e você não ser uma adoradora. Você não entregar o seu melhor. Né? Exatamente. Porque nós nascemos para adorar o Senhor, né? Nós nascemos para verdadeiramente adorar, porque você vê que
a gente vê, né, hoje várias pessoas buscando várias coisas, e isso e aquilo, hoje principalmente com as redes sociais, mídia e tal, mas a gente só é completo quando verdadeiramente nós aprendemos a adorar aquele que merece Toda toda a glória, honra, toda a toda glória e glória. todo o louvor. Eu falo com o Senhor, pastora Flaviana, que o dia que a presença dele não estiver comigo, eu não preciso mais ir. Porque a minha maior preocupação hoje é com o que eu carrego, que é a presença do Senhor. Uhum. Porque eu costumo dizer em qualquer lugar que eu vou, porque adorar quando tudo tá fácil, qualquer um faz isso. É verdade. Qualquer um faz isso. E o adorador, ele é provado no fogo. Ele é provado no fogo. Eu creio na provação para a aprovação. Com certeza. Eu creio nisso. Creio também. Eu creio muito nisso. Uhum. Então, assim, Deus não vai pegar também um ministério tão zeloso, tão maravilhoso que ele criou e dar de mão beijada para qualquer pessoa. É verdade. Eu creio nisso. Sem a gente passar por essa purificação, para a Exatamente. gente entender que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele, ser voltada a Ele. E a gente só aprende a valorizar também quando nós passamos pelas situações difíceis, adversas, igual você falou, né? Para chegar até aqui, não foi fácil. Só você sabe os sapatos que você teve que calçar, as vezes que você teve que ficar descalço, Sim. as pedras que você teve que pisar. Exatamente. Né? Então é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem ver e às vezes até falam, né? Nossa, mas a Alessandra, né? Mas fulano de tal, nossa, mas tem isso? Nossa, se tivesse na minha mão seria assim. Só Deus sabe, né? A graça e a misericórdia e o favor que continue nos acompanhando, né? Todos os dias, todos os dias. Eu falo com o Senhor que eu sou dependente dele em tudo por tudo, eu dependo dele para tudo. A Deus. Tudo, Uhum. tudo eu dependo do Senhor. Uhum. Então, assim, eu às vezes, quando eu tô assim, lá em casa sozinha, me falta palavras para falar com Jesus. Realmente me falta palavras. Uhum. Porque eu sou tão grata a Deus do que ele tem feito na minha vida, pastora Flaviana. Amém. Porque quem um dia me conheceu e me conhece hoje sabe do que eu tô falando. Uhum. O Senhor verdadeiramente fez uma transformação em toda a minha vida, no meu casamento, na minha casa, no meu esposo, no meu ministério. E todos os dias, eu tento fazer aquilo que eu posso. Aquilo que eu não posso, o Senhor faz. Amém. Aquilo que eu não posso, Ele tem feito, né? E assim, a minha vida é resumida nisso, em adorar o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Eu falo com Jesus que a glória é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Eu só sou uma mordoma. Amém. Cuidando daquilo que te deu. Exatamente. Né? Sim. Se é que existe essa palavra no feminino, eu tô aí para servir o Senhor. Né? Um mordomo mesmo, para estar servindo o Senhor na obra, naquilo que ele me chamou para fazer. Sim. E aquilo que eu não souber, o Senhor ele vai me capacitar. Ele ensina. Eu creio que na hora certa, tudo há uma preparação de Deus. E hoje eu creio nas promessas que o Senhor tem no Ministério Alessandra Lisboa, tem na minha vida. Amém. O Senhor falou que vai fazer meu nome conhecido, e pessoas, as nações iriam cantar canções que eu gravasse. Mas o meu maior objetivo é que todas essas canções, elas geram frutos de conversão, Amém. Frutos de arrependimento, frutos de vidas transformadas, frutos de pessoas alcançadas. É isso que eu mais espero. E isso é muito forte e realmente acontece, né, Alessandra? Eu, pelo menos assim, né, quando eu vim para Jesus, né, e eu ouvia muitos louvores, né, e na época que eu me converti, era muito em alta as músicas do Diante do Trono, né? Sim. E esses louvores me ajudou muito, porque eram louvores baseados na palavra de Deus, né? Tinha até nos encartes lá, né? Os versículos bíblicos e tudo. E foram hinos que verdadeiramente assim, me ajudaram a caminhar. O louvor transforma. Me ajudaram a entender períodos que eu estava passando, porque tinha um louvor que falava que mesmo que eu não estou entendendo, mas eu vou te adorar, mesmo que eu não sei, sabe? E às vezes uma sede por almas, por vidas, eu sentia muito isso. Eu nunca imaginei que um dia eu iria poder pastorear uma igreja, nunca foi o meu desejo, nunca foi o meu sonho, né? Até por nunca me sentir capacitada. A gente sempre pensa assim, a gente não se acha capaz. E até mesmo
por eu ter vindo de ministérios, eu fiquei mais ou menos um ano na Igreja Universal e depois os outros anos, mais ou menos durante 15, eu acho 16 anos, eu fui da Assembleia de Deus. E são ministérios que não existe pastora, né? Que não Sim. tem o ministério pastoral feminino, né? Então, para mim aquilo nunca passou na minha cabeça, além de não ser um desejo, porque eu via como algo muito árduo, e hoje eu tenho certeza que é mesmo, É. né? Quando você quer fazer verdadeiramente com zelo, né? É algo que custa mesmo, mas ao mesmo tempo é algo muito prazeroso, que quando a gente entende o chamado do Senhor também, não vira mais um fardo, né? Sim, É sim, algo leve. sim. Mas eu não tinha essa noção. Então Deus me deu muitas palavras através de louvores, né? Então aquela preparação ali pra gente ir pro culto, pra cantar no culto, pra adorar no culto. Então aquilo ali pra mim, as canções, e até hoje, né? Às vezes quando eu tô passando alguma situação difícil, eu falo, Deus, me revela um louvor. Eu falo, Deus, me revela um louvor, porque a louvor e a adoração, né? A música e a adoração. Sim. E eu peço para o Senhor, e Deus sempre me revela um louvor naquele período que eu estou passando, e aquilo fica dentro da minha alma. E eu vou adorando, e o Senhor fala comigo, né? Então eu creio que isso que você falou é muito importante. Essas canções que o Senhor tem te dado, né? Porque isso também faz toda a diferença, né? Ambientes que são gerados, a nossa adoração faz diferença na vida das pessoas. Ambientes e as fontes, e as fontes, não adianta você pegar de qualquer pessoa. Eu conheço pessoas que têm canções maravilhosas e tudo, mas que infelizmente, né, enfim, nós temos que verdadeiramente ter fontes ali que são saudáveis, que vêm direto da fonte de Deus. Amém. Né? Eu creio nisso. Há um rio, há uma fonte que vem do trono do Senhor, né? E a gente sente, né? Você adorando aqui, você nessas duas, Emanuel, e a outra no silêncio. Isso, no silêncio. E tem outra que você já gravou, vamos falando aí, conversando, porque eu sei que Deus já está tocando aqui na minha vida, na vida dos irmãos, e vai tocar na vida de quem e ainda irá assistir esse podcast. Eu creio muito nisso. Mas assim, o que eu mais creio é realmente nisso, pastora. É nos frutos. Amém. Porque de que adianta eu só ministrar e não ter fruto e nem ganhar uma alma? É verdade. E realmente, isso faz jus da palavra do Senhor, quando diz que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Isso é lindo, eu creio né? muito nisso. Sim. Tem uma outra canção que eu gravei, essa canção não é minha, mas é uma canção de... Ele não é brasileiro, né? O nome dele é Leonardo Fuentes. Ele é colombiano, tem um ministério muito lindo, e ele me permitiu que eu gravasse essa canção em português. Ela chama Satisfeito Estarei, né? É uma canção que fala que a nossa satisfação ela vai estar quando a gente estiver lá no céu, onde a gente puder, que a gente vai poder ver a face ao Senhor, né? Corpo transformado. Isso, não vai haver choro, não vai haver dor. Glória. Então ali eu como anseio por esse momento. Ela tem um refrão que diz assim: satisfeito estarei quando acordar em tua glória e face a face poder vê-lo, contemplar-te, adorar-te. Muito tempo esperei, mas nesse dia verei teu rosto brilhando sobre mim. Minhas lágrimas tirará, meu rosto levantará. Minha vida és tu, Jesus, e em tua casa quero habitar todos os dias da minha vida e contemplar tua formosura, deleitar-me só em ti. Satisfeito estarei. Glória a Deus. E canções bíblicas, palavra cantada. Essa canção era baseada no Salmos 27. Amém. Né? Ela é baseada no Salmos 27. Aleluia. Só uma coisa, pedir ao Senhor. Que eu possa habitar. Todos os dias, né? Na tua presença, na tua casa. Na tua casa. Maravilhoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, assim. Adorar a Deus é muito bom. Muito, muito bom. E agora, hoje, né? Essa semana, nós lançamos Risos de Louvor.
Aleluia. Risos de Baseado no Salmo louvor. 126. Na verdade, ela é 121, Salmo 121 Aham. e Salmo 126, Amém. né? Todos os dois Vamos maravilhosos. salmodiar, né, gente? Glória a Deus. Salmodiar. Então, assim, ela é risos de louvor. Uhum, Eu sou muito apaixonada pelo Salmo 126. uhum. Porque todas as vezes que eu chorava, que eu estava na igreja, que eu estava no louvor, que tinha alguma coisa que me fazia chorar, alguma coisa que me entristecesse, eu lembrava do Salmo 126. Aquele que semeia a boa semente, chorando e gemendo, voltarão para colher os seus molhos. Glória Então, a Deus. assim, eu sempre fui muito apaixonada com esses salmos. Uhum. E quando eu vi a canção, eu falei, não, eu vou gravar a canção. Foi uma canção que a gente já está uns 2 anos tentando. Estávamos tentando trabalhar, mas a época não foi aquela. A época Sim, foi agora. Então, no assim, tempo de Deus, né? tudo é no tempo de Deus. Então, assim, foi agora. Ela já tá aí, viu, gente? Em todas as plataformas digitais, Risos de Louvor. Você aí que tem o seu app de música no Spotify. Você vai lá, Alessandra Lisboa, então coloca Risos de Louvor ou Satisfeito Estarei. Uhum. Você vai achar lá as minhas canções. E são canções cristocêntricas que louvam, adoram o nome do Senhor. A primeira também que você falou, qual que é o nome? Emanuel, Emanuel, sim. Porque tudo é para a glória do Senhor. Emanuel é baseado no Salmos 89, sim, né? Então, assim, são canções verdadeiramente cristocêntricas. O único que precisa ser reconhecido, o único que precisa ser adorado é Jesus. Então, se você gosta de louvores cristocêntricos, ouve lá Alessandra Lisboa. E também você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, né? Alessandra Lisboa Oficial no Instagram, TikTok também. Todas as minhas redes sociais é Alessandra Lisboa Oficial. Vão me achar lá. E assim, inclusive a gente gravou o clipe, que tá no meu canal no YouTube também, né? O clipe tá lá. E tá lindo, gente. Tá lindo. É uma canção que você, que eu creio que você vai cantar Salmos 121 e 126 através do Riso de Louvor. Sabe por quê? Porque o seu coração tem que ficar preparado para ouvir essa canção. Porque eu creio que através dessa canção, Deus colocará risos de louvor na sua vida, nos seus lábios, na sua história. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá? Riso de louvor. Ela começa assim. Eleva os olhos aos montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem daquele que criou o mar. Aleluia. Minha fé está em ti e tu estás nos céus. Sei que na hora da angústia não me deixará. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, andamos como quem sonha. Aleluia. A nossa boca se encheu de risos de louvor. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, andamos como quem sonha. Eu creio, a nossa boca se encheu de risos de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Ouça risos de louvor, viu, gente? Vamos ouvir risos de louvor. Glória a Deus. Hoje, como eu te falei, vi lá no meu YouTube, Instagram. No Instagram, mas vou ouvir ela completa lá, em nome de Jesus. E vou ver a Emanuel. Tô apaixonada com o Emanuel. Emanuel realmente. Então, Emanuel é uma canção muito linda. É uma canção é uma verdadeira declaração de amor ao Senhor. Muito linda, assim, profunda, né? Sim. E você cantando aí essa questão, né, da boca se encher de riso e tudo. E a gente costuma cantar. Uma canção lá na igreja também que fala do Salmo 126, né? E aí eu tô lembrando aqui porque eu tenho recebido muitas palavras do Senhor que Ele vai trazer essa alegria, né? Eu creio. Não que eu não tenha a alegria do Senhor, tenho essa alegria, mas Ele sabe, né? De tudo que a gente passa, sim. de tudo que a gente vive. Ele tem falado é uma canção profética, é uma canção de júbilo, é uma canção de gratidão. Sim. Risos de louvor é uma canção de gratidão. E as igrejas precisam cantar mais canção de júbilo, né? Sim. Antigamente, que eu falo assim, né? Há um tempo atrás, pelo menos no início da minha conversão, tinha muitas canções de júbilos na igreja. Hoje não se tem tantas canções. Bom, pelo menos eu não tenho visto. Eu também não, né? Você também? Também não. Então tá. E eu vejo que não tem tantas canções de júbilo e é necessário a gente jubilar mesmo, né? Adorar. Eu falo que ela é uma canção profética, porque quando você canta, você já está agradecendo a Deus por aquilo que ela ainda vai fazer. Glória, que a gente ainda vai viver.
Então, assim, é uma canção que verdadeiramente ela não tá saindo dos meus lábios. Sim, aleluia. Glória a Deus, viu? Amém. Louvado Glória seja a o nome do Deus. Senhor. E assim, a gente tá aí, né? Eu tenho uma banda, a gente sempre tá aí, vai ministrar. A gente ministra em muitas igrejas, né? E eu creio que o Senhor, Ele tem usado a minha vida como canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém. Então, assim, hoje o maior testemunho que eu tenho, pastora Flaviana, é que Deus, Ele transforma o impossível. Amém. Deus, Ele faz o impossível. É verdade. E eu creio que família, casamento, ela tá no centro do melhor plano que Deus criou. É o projeto de Deus. Projeto de Deus. Por isso que o inimigo É tem por tentado isso, deturpar. exatamente, deturpar a verdade de Cristo em relação à família. Isso. E você vê, Alessandra, que as pessoas tentam mudar, né? A verdade de Sim. Deus, né? Como diz a palavra, né? Tentam mudar a verdade, eles tentam dar um nome, isso é casamento, isso não é, mas quando você vai conversar com as pessoas, assim, né? Ali na profundidade, eu falo através dos aconselhamentos pastorais que a gente faz, com pessoas, às vezes cristãs, pessoas que não são. Quando você vai olhar, elas querem isso, elas querem se casar, elas querem ter uma família, elas querem, né? Umas querem ter filho, outras não. Mas assim, elas querem ter ali uma pessoa. Querem ter uma família. Não é, a felicidade não é hoje estar no forró, não amanhã mesmo. tá no pagode, Não na roda de samba, e hoje tá com um, hoje tá com outro. Não, eles querem ter verdadeiramente uma companheira, uma pessoa que fala assim: olha, Deus me deu, né? Então, assim, é muito bom. E verdadeiramente, eu falo com propriedade, eu posso dizer que o meu marido, o meu casamento foi presente de Deus na minha vida. Amém. Foi presente de Deus. Isso. A gente passa luta, a gente passa adversidade, a gente aborrece de vez em quando um com o outro, mas hoje a gente se escolheu, independente dos problemas que a gente enfrenta, dos problemas diários. Isso é o amor, entendeu? né? Isso é Você amor. decide. Isso mesmo é amor. sabendo, você sabe dos efeitos do seu marido. Lógico, assim como ele sabe dos meus, que não são poucos. Ele sabe do seu, você sabe do dele, e vocês escolheram estar junto e permanecer no verdadeiro amor. Porque hoje fica esse negócio aí, amor próprio, mulher tem amor próprio. Gente, não tem amor próprio, o amor vem de Jesus. Exatamente. A fonte chama-se Cristo. Jesus, Exatamente. é Cristo. Se não for dessa fonte, gente, vai falir, vai secar. E quando eu vejo isso dessa forma, quando eu digo amor próprio, eu tô querendo dizer que eu amo meu marido. Isso. Se eu amo a minha carne, ele é a minha carne, eu amo. Então eu concordo com isso. Mas eu falo desse conceito que eles falam hoje de amor próprio, assim, sabe? Da mulher se valorizar, que não precisa. Não é isso que eles estão empregados aí? Né? A mulher não precisa, o homem não, né? Você é autossuficiente. Gente, não. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos dessa fonte chamada Cristo. Precisamos. Aí vem esse amor verdadeiro, esse amor genuíno, nos preenche. Aí sim, você se respeita, você sabe, você respeita o próximo, né? E você fala assim, não, gente, verdadeiramente eu posso viver, né? E não é aceitar tudo também, porque eu falo hoje que as pessoas não querem, às vezes, lutar por um casamento. Que é de Deus. Olha, pastor, né? eu ia chegar nesse ponto aí. Sim. Hoje as pessoas estão desistindo muito fácil, mas tem essa questão. O que é de Deus e o que não é de Deus. Isso aí. O que a gente vê hoje também, muitos relacionamentos que a gente vê que não é de Deus. A pessoa querendo satisfazer a carninha dela, a vontade dela. E não viver um propósito. E não viver o propósito de Cristo. Exatamente. Tem essas duas diferenças Isso aí. Mas assim, no meu caso, o meu casamento mesmo foi algo de Deus, que Deus transformou. A gente teve muita oportunidade de um ir embora, separar, largar. Deus nunca permitiu. É verdade. Deus nunca permitiu. E a gente nunca quis, né? Sim. Isso. A gente chegou a um ponto que eu não dei conta de lutar sozinha. Deus falou assim, agora pode deixar, filha. Agora é comigo. Eu guerrei por você. Agora sou eu. Você já tá no seu limite. Eu conheço o seu limite. Então agora sou eu. Sim. E quando chegou o momento certo, Deus fez. Deus fez. Mas eu acredito ainda nesse segredo, aquilo que você falou desde o início. O propósito de Deus. Entendeu? Sim. Então, quando é propósito de Deus, a gente consegue, se você permanece, você também tem o fruto da vitória. Né? Sim. Agora tem coisa que nunca foi propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, Deus também ele nos dá sustentabilidade. Exatamente. Ele nos dá condição de suportar todo o processo. Porque eu olho assim, pastor, e olho lá para trás e falo assim, gente,
Realmente. Se não fosse a mão de Se não Deus. fosse a mão de Deus, eu não teria suportado, não teria passado, Sim. né? Uhum. E hoje eu vejo. Hoje, assim, o meu maior testemunho, a minha maior vitória Sim. é a minha família. Sim. Minha Amém. família e o meu ministério. Isso mesmo. São duas coisas, assim, que Uhum. é o que eu mais zelo na minha vida. Sim. Porque o meu primeiro ministério é a minha casa, Uhum. é a minha família. Isso. Mas tudo de mais extraordinário foi a transformação que Deus fez na vida do meu esposo. Uhum. Porque tantas vezes eu ouvi, separa, Alessandro. Uhum. Não tem jeito. Sim. Deus não vai transformar a vida dele, não. Uhum. Nem Deus vai transformar a vida desse homem, separa. E hoje eu vejo o trabalhar de Deus na vida do meu esposo, o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Sabe, assim, é esposo, é amigo, é servo, Amém. ama servir o reino. Sempre que ele tem oportunidade, né, ele está servindo o Senhor de alguma forma, servindo o reino, servindo a casa do Senhor. Sim. Ele sempre gostou muito disso. Uhum. Então, assim, eu vendo isso hoje, eu falo assim, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. E hoje a gente está aí, vai fazer 20 anos já de Glória a casado, Deus. Amém. né? E como eu falei no início, eu vou repetir, o meu maior apoiador hoje é meu esposo. Eu vejo que sem ele hoje, eu não seria capaz de estar vivendo os propósitos de Deus no Ministério Alessandra Lisboa se não estivesse nós dois, não estivéssemos juntos, alinhados Por nesse isso que Deus propósito. lapidou, né? Sim. Os dois, né? Sim, os Porque dois. enquanto Deus lapidava ele, lapidava Eu você também, com certeza. né? Porque Nós eu sempre dois penso, juntos. a gente, né? Nós dois A juntos. gente fala do testemunho assim do outro, mas é a gente sendo lapidado junto, porque uma só carne como que não passa, Não é? né? Dói Passa lá, sim, dói os dois. e dói do lado de cá também. Dói, verdade. Mas tudo é o propósito. Glória a Deus. Alessandra, eu queria te perguntar, hoje você serve ele no ministério local também, através do louvor, ou não? Ou só no meu ministério itinerante. Sim. Porque às vezes não dá para conciliar. Sim. Por conta de escalas. Sim. Por conta que tem escala, tem que cumprir uma escala. É verdade. Se eu fizer os dois, eu não dou conta. Eu vou deixar um a desejar. É verdade. Vou deixar um a desejar. Mas assim, eu sempre estou disponível para qualquer coisa que tiver uma necessidade de servir o reino. Aliás, Entendi. na minha igreja local. Sim, sim. Mas a questão é assim, respondendo a sua pergunta, se eu estou ligada diretamente no louvor da igreja, não. Não. Entendi. Porque eu não consigo conciliar os dois, porque sai muito. Por exemplo, você fez até para ter essa agenda fica meio louca, meio complicada mesmo, ensaios e tudo mais, Ontem mesmo é dia de GC, é dia de célula, a gente está sempre ativo. Ontem mesmo, ontem eu já tive que sair, se eu tivesse um compromisso, eu ministro na célula, né, porque é mais tranquilo, mas ontem eu já não consegui ministrar. Por quê? Porque eu tinha um compromisso com a minha banda, eu tinha um compromisso com o Ministério Alessandra Lisboa. Então eu não consigo, hoje eu não consigo. Eu consegui até um determinado tempo. Sim. Depois eu não consegui mais. Mas eu creio, né, que é o tempo do propósito de Deus. E a gente precisa entender, né, esse propósito. Entender, viver cada estação, né? Para que a gente sempre esteja frutificando, né? Sim. Esteja ali na mão do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, testemunho maravilhoso. Alessandra, eu queria além, né, você falou aqui de canções que o Senhor te deu, né, que você teve a oportunidade de escrever, né, de outros também, de outras pessoas, né, que Deus permitiu também passarem para você. Sim. E eu queria que você falasse aqui agora de um louvor ou até cantasse um pedacinho de um louvor, que durante toda essa trajetória, quando talvez você nem tinha escrito nenhuma canção ainda, qual que louvor, assim, que queimou muito no seu coração, que você lembra dele e fala assim, gente, eu canto esse louvor aqui que toca minha alma, porque eu sei que eu não faço parte de ministério de louvor, né, sou uma adoradora, glória a Deus, mas não faço parte de um ministério de louvor, e eu tenho louvores assim que eu falo, Deus, verdadeiramente tocou minha alma. E qual que toca a sua alma, ou que tocou em algum momento, exatamente nesse momento difícil que você passou? Tocou muito no meu coração, foi Buscar Tua Face é Preciso, da eterna pastora Ludmila Ferro. Sim, canta aí um pedacinho. Quando tudo parece estranho ao redor,
Buscar tua face é preciso, Deus. Quando o vento vem contra nós. Deixa eu ver se eu recordo. A vontade é fugir e calar a voz. Mas é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Buscar a tua face é preciso. Nossa, Ô canção, meu Deus. Ela é tremenda, forte, Eu sempre, maravilhosa. sim, sempre, já tem um tempinho que eu não ministro ela, né? Sim. Até esqueci um E pouco ela a é bem letra. antiga também, Sim, né? muito. Então, Antiga, assim, assim, modo de dizer, que eu acho que não fica antiga, né? Mas assim, tem muito tempo que foi tipo, ela gravada. gravada. Sim, sim. Mira no alvos na porta do inferno e arremeter Com força e fé. contra elas. Eu até esqueci, meu Deus, mas é ser revestidos. É isso mesmo. Eu não recordo totalmente, mas era essa canção. Essa canção, ela queimou no meu coração e queima até hoje. Sim. E aqui agora é porque eu tô meio assim, não lembrei, mas eu sempre ministro ela. Sempre. Mas o importante, não parar de orar, não parar de buscar, não parar de vigiar, de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar, não desistir. Não, Oh, aleluia. Muito forte. É que forte. Saudade, né? Então foi essa canção. Peço até desculpa, gente, até atrapalhei a letra, mas foi essa canção. Não atrapalhou. É uma a canção. gente entendeu, porque eu acho que todo mundo é uma canção conhece que, e né, já cantou. É uma canção que marcou, me Sim. marcou muito. Porque todas as vezes que eu tava assim, chega, eu não aguento mais, Sim. eu ministrava essa canção. É a canção que você diz que Deus, ele revela a gente na hora que a gente está passando. Da prova. Ele revela uma canção. É tanto que na hora do júbilo o Senhor também revela uma canção de alegria. Então, assim, eu creio muito nisso. É verdade. E essa canção, ela me marcou muito. Muito mesmo. Deus, né? Muito. Me marcou também, assim, me adorei muito com esse louvor. Não, muitas... Ah, Jesus, ô glória! Só Deus sabe os momentos, né? Não é? Alessandra, um versículo que nos momentos também, assim, de guerra, né? Nos momentos que você estava passando, né? Sombrios, e que o Senhor colocou no seu coração. Eu costumo dizer que sempre que eu estou passando por alguma fase, alguma mudança de estação, né, que mudança de estação também, às vezes não necessariamente é uma luta, mas são fases, às vezes, que a gente tem que se acostumar com ela, né? Por exemplo, a gente está no verão, aquele calor, depois vem o frio, e a gente precisa de adaptar, a gente precisa de se reconstituir para continuar caminhando. E sempre eu peço Deus revelação de uma canção e Ele me dá, e sempre eu peço um versículo também. Deus, que palavra, ou uma palavra, que palavra que o Senhor me dá para eu passar esse momento? E na sua vida, nesses momentos que você passou, e qual é o versículo que ficou aí no seu coração, na sua alma? São dois. Lá em Isaías, quando o Senhor ele fala assim: pode uma mãe que amamentou seu filho esquecê-lo? Poder até pode, né? Mas eu, todavia, jamais esquecerei de ti. Esse versículo, ele marca muito a minha vida. Sim. Muito. Porque eu entendo que momento nenhum o Senhor ele vai me esquecer. Nenhum. Ele me assegura disso nesse versículo. Lá pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas eu não. Jamais. Então, assim, ele fala muito ao meu coração, Graças. né? E Oséias, né, 6:2, onde o Senhor fala que nós conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a cada dia eu provo um pouco do Senhor, eu quero provar mais. Eu quero saber mais, eu quero conhecê-lo mais. Isso. São 2 versículos que chave para mim. Tremendo, né? Maravilhoso. Muito. E a gente olhando para trás, né? Você olhando para sua caminhada, eu olhando para a minha caminhada,
tem coisas que eu achava lá atrás que era correta, eu estava com uma convicção, mas o conhecer e prosseguir em conhecer, Nossa. o Senhor, eu falo assim, Senhor, me perdoa, né? E o Senhor vai É trazer isso aí, é questão de prosseguir mesmo. É para ter a maturidade, alcançar a maturidade em Deus, né? Sim. E todos os dias. E eu falo que a maturidade, ela não é idade, né? A maturidade é uma vivência, né? Que nos faz ser pessoas diferentes, né? Então, a maturidade que eu tinha quando eu tive aquele encontro com Jesus ali aos 16 anos, não é o mesmo que eu tenho hoje com 45, né? E não vai ser o mesmo que eu vou ter com 46, porque todos os dias eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor. Todos os dias, pastora Flaviana. Todos os dias. Todos os dias. A cada obstáculo que a gente passa é pra gente conhecer mais de Cristo. Por quê? Porque todas as vezes que eu estava passando por momentos difíceis, eu me aproximava mais do Senhor. E cada vez que eu me aproximava dele, eu conseguia conhecê-lo um pouco mais dessa porção que é Cristo e prosseguindo nele. É por isso que esse versículo ele fala muito comigo. E também tem hoje, nesse tempo, para esse tempo, qualquer coisa que acontece, eu vou lá em Filipenses. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Oh, glória. E é assim, não é? A gente tem que crer nisso. Não completando, mas assim, né? A gente conversando aqui, fala lá também, né? Não andeis ansiosos por coisas alguma. Antes seja conhecido tudo diante do Senhor, com oração. Olha aqui, gente. Oração, súplicas e ação de graça. Quer alcançar algo no Senhor? Primeiro, não andeis ansiosos. Depois, apresenta ao Senhor com oração. Súplicas e a oração é uma forma, a súplica é uma outra forma. E a ação de graça é agradecimento e reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Gente, é tremendo. Esse Deus é gente, não é? E eu sou muito de escrever, sabe? Sim. Eu sou muito de escrever. Quando dá 31 de dezembro, eu costumo pegar um caderno, escrever todos os meus projetos que eu quero pro próximo ano, eu vou com ele pro monte orar. E no decorrer do ano eu fico vendo assim. Hoje eu pego as orações que eu fiz, por exemplo, 2023, 2024. Hoje eu vejo que eu tô colhendo as coisas que eu escrevi ali naquele caderno. Mas foram com muitas súplicas. Muitas súplicas. Mas também, no mesmo instante que eu suplicava, eu já agradecia, crendo no que Deus já tinha feito. Oh, glória. A gratidão é algo assim extraordinário. É algo que verdadeiramente faz a diferença na nossa vida. Sim. Entendeu? Quando verdadeiramente nós conseguimos chegar em um patamar que você fala assim, não só fala, né? Porque ficou muito famoso, né? Aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Só que assim, isso na profundidade é muito diferente que você só cantar. Né? Eu pelo menos penso assim. Né? Então, mas quando você consegue entender isso, que verdadeiramente Deus ele é suficiente na nossa vida, sabe? Independente do que acontecer, de que resultado, Deus, o resultado, eu falo com Deus, o resultado que eu espero é esse, mas eu quero o seu resultado, porque a sua promessa, o dele é melhor, continua sendo boa, perfeita e agradável. Então, é essa, sabe? Então, assim, Deus ele vai trabalhando e nos fazendo viver as promessas dele através da palavra. Através da palavra. E isso é maravilhoso. E assim, eu creio muito que Deus fala através da palavra, que a palavra é viva, né? Ela que é a nossa bússola, sim. Ela que é a nossa bússola, ela que ilumina o nosso caminho, nossa vida, que nos dá direção, o nosso suporte. É a palavra. É quem nos mantém. É a palavra, né? Eu creio também que Deus, ele usa pessoas ainda para falar. Claro. Né? Apesar de que infelizmente hoje é bem difícil, você precisa pedir muito discernimento pro Senhor, né? Eu já peço logo, Deus, não precisa nem chegar perto de mim se não for do Senhor. Porque não tem coisa que a gente já fica com medo, né? A gente já sabe. Você já fica parecendo que você tá no tiroteio. Porque... Sim. Ai, Senhor. Meu Deus. Mediante a tudo que o Senhor já falou, pastora Flaviana, não foi só um profeta. Sim. Foi vários. E a mesma É porque profecia. Deus confirma, né? Deus confirma. E a mesma profecia. Isso.
E vai chegar um tempo, Alessandra, que eu creio que Deus ele não vai falar mais com você. Você vai ter que viver dessas palavras para você crer e caminhar a terra que eu te mostrarei. Sim. Porque exatamente. O Senhor costuma fazer isso com a gente. O Senhor já falou de vários países, muita coisa. Deus já falou muito no que Ele vai fazer através das canções e tudo. Sim. Mas em tudo isso, eu falo com o Senhor que se Ele fizer, glória a Deus. Sim. Se Ele não fizer, também glória a Deus. Porque eu sei que Ele faz, porque Ele não é, Ele é Deus. Ele é Deus. Quando Ele fala, Ele cumpre. Se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Mas o que mais importa para mim é estar em Jesus. É estar na presença dele. O teu espírito, como diz o salmista. Falei essa semana lá em casa, anteontem eu falei. Eu estava conversando com a minha mãe na mesa. E eu falei, mãe, eu posso ficar sem tudo. Mas as minhas orações nesses dias Senhor, não me retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. São as minhas orações nesses dias. São isso. Porque eu creio que o Senhor também não mudou a minha vida, não transformou a minha vida para me ser só mais uma cantora gospel. É verdade. De jeito nenhum. Eu creio que o Senhor me chamou para fazer diferença onde Ele me levar. Isso aí. Em qualquer lugar que Ele me levar. E para eu nunca esquecer que a glória é toda dele. O mérito é todo dele. Que o louvor é todo dele. Tem até um louvor do Diante do Trono, que não sei se você vai lembrar, que fala assim, né? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Glória a Deus. Né? Dependo de ti, espero em ti, sozinho nada eu posso fazer. Né? Então, assim, é essa graça, sobre essa graça que a gente tem que estar alicerçado, sabe? Que a nossa dependência vem do Senhor. Alessandra, eu queria te perguntar agora, o que você me fala em poucas palavras, adoração. O que é adoração para você? Adoração, ela é um estilo de vida, pastora Flaviana. Muito bem. É um estilo de vida. Adoração não é simplesmente cantar uma canção. Isso. Você tem que viver em adoração. Isso. Em tudo por tudo. Em todas as suas ações, atitudes. É um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida. Independente do estado que você esteja. Adoração também é uma escolha. É verdade. Você precisa escolher. É verdade. Escolher adorar. Eu sei que o tempo é curto, foi curto, não deu para falar tudo por tudo do que eu já vivi, do que foi a minha vida antes de Jesus, do que foi a minha vida em relação do que eu, meu esposo, meus filhos, nós passamos para chegar até aqui. E a minha maior arma foi a adoração. Amém. A minha maior arma foi a adoração. E eu falo com propriedade. O que tem sustentado o Ministério Alessandra Lisboa é a adoração. Amém. Não é simplesmente gravar, não é simplesmente ir nas igrejas cantar, é adorar. A minha arma é a adoração. Inclusive tem uma canção, eu creio que nós já estamos caminhando, já quase para o fim, né? Pode falar, dá tempo. Ela chama Jesus Essa Razão. Ela não é uma canção literalmente baseada na palavra, mas foi baseada em algo que eu vivi. Vou cantar um pedacinho dela. Ela diz assim, ela é uma canção motivacional, né? É uma canção motivacional. Ela fala assim, ei, você aí, e tem pensado em parar, e tem pensado em desistir. Ei, você aí, e tem pensado em dar um basta e não querer mais prosseguir. Houve momentos que eu também pensei em parar. Houve momentos que eu também pensei em desistir. Mas ao contrário de decidir recuar, eu escolhi adorar. Jesus não desistiu, foi por você. Foi uma coisa que você falou muito aqui, Alessandra, né? A respeito de família, né? De família, mas mesmo assim, a gente está indo para esse final e eu costumo fazer essas perguntinhas. Resume para mim,
para nós aqui, né? Na verdade, o que é família para você? Família para mim como eu disse, família é o melhor plano que Deus criou, foi família. Amém. Minha família é tudo na minha vida, a minha base é o meu primeiro ministério, é a família. Família resumindo, é o melhor plano que Deus criou, a família. Amém. Deus para você. Meu Deus do céu. Deus é a minha vida, é o meu respirar, é o meu viver, é o meu sustento, é a minha rocha. Sem Deus eu não existiria. Sem Cristo na minha vida eu não existiria. Ele é tudo na minha vida, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Deus vem acima de qualquer coisa na minha vida. Aleluia. Um sonho? São tantos, pastora, tantos. Mas um só. Um só que toca aí. Porque sempre tem, né? Às vezes tem um que você fala assim, não, esse... Eu creio que todo cantor, né, tem um sonho de ter um contrato com uma gravadora que seja conhecida, né? E hoje um dos meus sonhos é esse, né, de ter as minhas canções, de ter um contrato com uma gravadora conhecida, uma gravadora que viva os princípios do Senhor. E é isso. Amém. Eu queria que você deixasse agora, né, essa câmera aqui, um recado para essas pessoas que ouviram seu testemunho. Talvez alguém que está até passando, tem esse chamado também para estar ministrando. Como eu disse, adoradores são todos, né, que querem ser o adoradores, mas às vezes tem um chamado mesmo, ministerial, para estar louvando, para estar adorando, para estar servindo ali, né, às vezes numa igreja, ou até mesmo de uma outra forma, como vocês dizem hoje, itinerante, né? E talvez essa pessoa está desanimada, essa pessoa, né, acha que tem às vezes as promessas, mas as circunstâncias dizem não. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa. Olhando para cá, por favor. Então, gente, o recado que eu deixo hoje é que a gente nunca deve perder a fé. E uma das principais coisas hoje que tem desmotivado as pessoas é o desânimo. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Nunca deixe ninguém, nem qualquer pessoa dizer que você não é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus, ele não escolhe pessoas capazes. Ele capacita quem ele escolhe. E a palavra é muito clara quando diz que Deus escolhe os pequenos para confundir aqueles que são grandes. Então, que você tenha fé, que você não desanime. A primeira coisa que você tem que fazer é você acreditar, porque quem primeiro tem que acreditar no seu chamado é você. É você quem tem que acreditar. Quando você acredita, aí não tem pra ninguém. Eu creio nisso, Amém. Muito nisso. É verdade. Glória a Deus. Pois é, galera, glória a Deus. Mais um podcast Pode Adorar. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal. Não só assista, inscreva no canal. Nos ajude aí a crescer o número de inscritos em nome de Jesus, para que o YouTube venha reconhecer, né, a importância desse conteúdo, né, desses testemunhos em nome de Jesus. Então, você que vai assistir a Alessandra Lisboa, entra também nas redes sociais dela, já falou que está em todas as mídias sociais, entre lá em todos os canais, se inscreva, compartilhe, comente, né, comente aí também, e no nome de Jesus, vamos adorar, porque foi para isso que nós nascemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até mais.